Olá, que bom que você está conosco online através da transmissão da Igreja Atos de Cristo. Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, sou casado com a pastora Linda, temos duas filhas, Débora e Ruth, que vocês já conhecem muito bem. Somos pastores da Igreja Anglicana Comunhão aqui em João Pessoa, essa é a nossa catedral. Temos 30 igrejas espalhadas na Grande Paraíba, essa é a Igreja da Praia. Temos um visual incrível com esse pôr do sol maravilhoso. Me segue nas redes sociais, se você ainda não segue, tá aí o meu Instagram, meu Facebook, vídeos incríveis no YouTube para abençoar a sua vida. Parabéns, Igreja Atos de Cristo! São 9 anos de história. Uau! Parece que foi ontem que tudo começou. Parabéns, pastor Atler, homem guerreiro, homem de fé, homem valente. Que ao lado de uma guerreira, pastor Elaine e Cris, juntos, e essa linda família que constituíram, eles avançaram e estão conquistando o favor de Deus na cidade de Fortaleza, aí no estado do Ceará. Parabéns à equipe pastoral, liderança, a todos os ministros e ministras que compõem a essa linda família abençoadora chamada Atos de Cristo. Obrigado pela honra, pelo convite de poder compartilhar com você a poderosa palavra de Deus que certamente vai abençoar e muito a sua vida. Nós estamos enfrentando uma grande pandemia global. A Covid-19 tem impactado, tem ceifado vidas, pessoas queridas e amadas têm partido para a eternidade. Quantos hoje, na família Atos de Cristo, não estão de luto, porque familiares, amigos, pessoas queridas faleceram. Nós estamos com amigos, pessoas que nós temos grande estima, que estão nesse momento na UTI, enfrentando a Covid. A Covid, ela não pede licença, invade sem bater a porta da existência da saúde e ceifa a própria vida. Nós estamos em um momento desafiador. A igreja, inclusive, no estado do Ceará, está impedida de fazer suas celebrações presenciais, porque diante dessa pandemia, o lockdown foi decretado. Celebrações apenas online. Que bom que eu posso, online, poder trazer essa palavra ao seu coração. Mas a nossa oração hoje é para que todos os seus queridos, amigos, familiares, pessoas que fazem parte da sua história, diretamente ou indiretamente, que estão enfrentando ainda a Covid, que todas elas sejam curadas, abençoadas e restauradas em nome de Jesus. Diante dessa grande pandemia, dessa crise global, a pergunta que não quer calar é: como você tem se posicionado? A igreja há 9 anos tem atuado, há pelo menos 1 ano tem enfrentado essa pandemia. E como nós podemos, diante dos desafios da vida, como nós podemos vencer? O tema dessa mensagem é triunfando sobre as dificuldades da vida. Essa é uma mensagem baseada no Salmo de número 46. O ano foi 701 a.C. O rei da Síria era um homem que trazia terror ao coração das pessoas no Mediterrâneo. Seu nome, Senaqueribe. Ele estava devidamente determinado a ampliar o seu reino e com força e vigor ele destruía, aniquilava, matava. Ele simplesmente expandia o seu território. Ele vai então para o sul e como uma nuvem de gafanhotos, ele invade Judá, a capital do Reino do Sul. O reino assírio foi entre todas as dinastias pagãs registradas na Bíblia, sem dúvida, a mais cruel de todas. O rei de Judá na época, durante essa invasão, era o rei Ezequias. Diante de Senaqueribe, Ezequias enfrenta então esse grande desafio. Mais do que uma pandemia global, mais do que um vírus letal, mais do que qualquer outra luta que eu e você possamos vir a enfrentar, o rei Ezequias estava enfrentando a grande luta da sua história, o maior desafio da sua vida. O gigante que para Davi representou Golias. A Jericó, que para o povo de Israel era uma muralha intransponível. Um rio Jordão que era tão difícil de cruzar. Era diante da cova dos leões da história. Era diante da sarça ardente. Era diante da fornalha que queima. É diante desses grandes desafios que nós vemos homens de Deus se levantando para triunfar em meio às dificuldades da vida. O Salmo de número 46
foi escrito exatamente nesse contexto. E nós vemos o Salmo 46 dividido em pelo menos 3 partes, em 3 momentos. E no original hebraico, enquanto o salmista vinha escrevendo, em cada um desses momentos ele pausa, ele faz uma reflexão profunda e ele traz grandes lições do poder de Deus para a nossa vida. Na hora da dor, todos nós precisamos correr para o abrigo. Todavia, quem é o seu abrigo em meio à tormenta? Quando a tempestade chega, aonde você se abriga? Quando você passa por situações tão difíceis na sua vida. O extrato bancário trazendo a você uma situação negativa. Um laudo médico cujo exame é uma negativa, dizendo que você contraiu, que você está enfermo. Talvez os médicos estejam dizendo que não há mais saída. Diante dessa situação, quem é ou qual é o seu abrigo? O Salmo 46 começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A palavra hebraica traduzida aqui para refúgio designa um lugar calmo, um lugar tranquilo, um lugar de busca, de proteção. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante. E o Martinho Lutero, juntamente com seu amigo de reforma, o Melanchthon, eles tinham o hábito de sempre quando estavam passando por uma dificuldade, escrevendo, por exemplo, aquelas teses para combater a grande hegemonia romana que trazia tanto paganismo, tanto ensino herético naquela situação em que a Europa e o mundo estavam passando. Então Lutero, juntamente com seu amigo, sempre que passavam por situações desafiadoras com o Papa ou com as situações que eles viviam entre a sociedade feudal, eles costumavam cantar o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se você for na Alemanha, como eu tive o privilégio de ir e visitar o túmulo do reformador Martinho Lutero, você verá em sua lápide gravada o Salmo 46:1, como um brado de testemunha para a humanidade, que ele teve o Senhor como seu refúgio e como a sua fortaleza. Diante das dificuldades da vida, Lutero sabia quem era o seu refúgio e quem era a sua fortaleza. Todos nós passamos por situações difíceis. Veja, em pleno aniversário de 9 anos, essa igreja, ela é celebrativa, ela é alegre, ela é dinâmica, ela é envolvente e hoje o máximo que ela está podendo fazer é de forma online. E eu espero que você esteja sendo abençoado com essa celebração e com essa palavra poderosa sobre a sua vida. Se você está sendo abençoado, por favor, agora, vai aí no chat do YouTube e coloca foguinho, dizendo: eu estou sendo abençoado com essa família, com essa igreja, com Atos de Cristo e com essa palavra poderosa. Então, quando nós passamos por dificuldades na história da nossa vida, o que nós devemos fazer? É sobre isso hoje que eu quero compartilhar com você em 3 rápidas lições. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Pai, muito obrigado por essa igreja linda que cresce e se expande, por esses líderes tão abençoadores. Abençoe o pastor Atler, a pastora Elaine Cris, abençoe sua família, abençoe os ministros, ministras, a equipe pastoral, os líderes dessa igreja. Deus, eu abençoo essa igreja agora para receber essa poderosa palavra de como triunfarmos diante dos desafios da vida. Para isso eu te peço que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Então, quando as dificuldades baterem à sua porta, lembre-se, em primeiro lugar, Deus é. Repita comigo. Deus é. Você está em casa? Você está sentado na poltrona? Chama as pessoas que estão perto de você. Talvez tenha alguém conversando aí próximo. Diga: ei, licença, licença. Diga assim: Deus é. É isso mesmo. Quem é Deus para você? Essa é uma pergunta que não quer calar. Você pode escrever aí no chat? Escreve agora. Quem é Deus para você? Talvez você diga que Deus é amor, Deus é misericórdia, perdão, alegria, paz. Muitas vezes nós colocamos sobre os frutos de quem Deus é, os atributos de Deus. Mas quem Deus realmente é? Quando Deus fala com Moisés na sarça ardente e Moisés pergunta: quem eu vou dizer ao povo que tu és? Ele diz: diga ao povo que eu sou.
Deus, ele não pode ser denominado por apenas uma palavra. Deus, ele é. O que você precisa entender é que ele é, e ele sendo, isso já é suficiente. Deus é. E se Deus é, você não precisa ficar preocupado com o que virá, porque diante do que está por vir, você já tem o Deus que é. No momento em que você está enfrentando a pandemia, as lutas, os desafios, as crises, lembre-se de quem Deus é. A Bíblia diz que ele é eterno, onipresente, onisciente, onipessoal, onipotente. Ele é compassivo, perdoador, clemente. Mas o Salmo de número 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Viu? Diante das tribulações, Deus é. Então receba esse Deus que é refúgio, esse Deus que é fortaleza, esse Deus que está bem presente em meio às lutas que você está passando. Se Deus é, então não há motivo para você temer. Se Deus é, não tem por que você ficar preocupado. Se Deus é, por que você está olhando para os lados? Se é para o alto que você tem que olhar. Deus, ele é. Não precisa de ansiedade, de medo, de pânico. Deus é. Ele é refúgio, ele é fortaleza. Ele é o socorro, ele é a mão estendida, ele é o Deus que intervém, ele é o Deus da vitória, ele é o Deus que quando entra, ninguém, nada pode impedir o seu agir na sua vida. É interessante porque o versículo 4 fala de um rio que procede do trono da graça de Deus. Se as flores ainda não brotaram, confie em Deus e saiba que Ele é o Deus das grandes colheitas. Houve um momento em que eu não conseguia ver o agir de Deus. Eu olhava para um lado, para o outro e parecia que o céu estava sempre nublado, prestes a cair uma grande tempestade. Na igreja a qual eu sou pastor, houve um momento em que eu pensei, há uma tampa que impede o crescimento e parece que a gente não vai sair do canto. Mas foi nesse momento desafiador da minha vida, em que eu achei que não havia mais solução. Foi quando eu entendi que a solução não era eu, não era o que eu fazia ou deixar de fazer, mas era Deus. E é Deus, porque Deus é. Ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro bem presente nas tribulações. Seja qual for a tribulação, a luta, o desafio que você passar, lembre-se, ele é. Eu sei que às vezes pode demorar. Você conhece a história do bambu chinês? É interessante porque aqueles que plantam sementes de bambu chinês não vê absolutamente nada por aproximadamente 5 anos. Eles lançam a semente, eles aguam, eles aram a terra e durante 5 anos não vê absolutamente nada. Sabe por quê? Porque durante 5 anos eles estão crescendo por debaixo da terra. Eles estão fixando raízes. E depois de fixarem metros e metros de raízes por 5 anos, e você começa a ver um broto, 5 anos depois, ele então começa a surgir da terra. E crescem por alturas de até 25 metros. Veja essa foto. Esse bambu chinês, para ter esse visual incrível, demorou pelo menos 5 anos sem ninguém ver absolutamente nada. Eu não sei se parece que está demorando na sua vida. Eu não sei se você está aflito, ansioso, se você não vê resposta, mas saiba que não é Deus que não está agindo, é que você não está vendo no secreto o que Ele está fazendo, preparando, forjando para um grande crescimento na sua vida. Igreja Atos de Cristo, ao longo desses 9 anos, vocês ainda não viram o que Deus está preparando para você. São raízes que estão se desenvolvendo. O crescimento está começando. E isso é só o começo. Porque Ele haverá de fazer grandes coisas. Sabe por quê? Porque Deus é. O Deus que é, em segundo lugar, é o Deus que está. Quando as dificuldades baterem à sua porta, lembre-se, Deus está. Deus que é o Deus que está. Ele está presente, Ele está conosco. O verso 5 diz que Deus está no meio de nós. Ele não nos deixa abalados.
Ele nos ajuda, Ele intervém, Ele socorre, Ele é refúgio e Ele está conosco, Ele está no barco. Eu sei que pode parecer que Ele está dormindo, mas basta a presença dEle e essa tempestade vai se acalmar. Se Ele não estiver no barco, Ele vem andando por sobre as águas. Esse é o Deus que está conosco. Em meio àquela cova dos leões, Deus estava com Daniel. Em meio à fornalha, Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Diante da muralha de Jericó, Deus estava com Josué. No Rio Jordão, Deus estava com o povo de Israel. Durante a jornada do deserto, Deus estava com a coluna de fogo à noite, com uma nuvem de glória durante o dia, com o maná que chegava a cada dia. Esse é o nosso Deus, é um Deus que é e é um Deus que está conosco. Aleluia! O texto sagrado no verso 7 do Salmo 46 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Não é interessante dizer que quem está conosco é o Senhor dos exércitos? Porque no contexto em que o Salmo foi escrito, Senaqueribe estava batendo a porta de Ezequias. Ezequias estava prestes a uma grande batalha, uma grande luta, diante de um exército que era praticamente indestrutível. E o salmista libera essa palavra profética para o rei Ezequias. Lembre-se que quem está com você, rei, é o Deus que é e Ele está. Ele não vira as costas, Ele não abandona, Ele não pula fora, Ele não bate fofo. Não há nada melhor do que ter a certeza de que o Senhor está provendo uma colheita. Aonde você deseja essa colheita? Por favor, escreva aí no chat agora. Você quer colheita na vida financeira? Você quer colheita na sua vida acadêmica? Nos seus relacionamentos? Qual é a colheita que você quer nesse momento? Escreva aí no chat, em nome de Jesus. Nós queremos orar para que essa colheita, para o Deus que é e que está operando, que Ele venha trazer abundantemente frutos sobre sua vida. Se nós sabemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e nós sabemos que Deus está conosco, por que nós tememos? Apenas porque a gente não vê as flores? Lembre-se, a semente cabe a nós lançarmos. O crescimento é o Senhor quem dará. Então relaxe, descanse nele. A presença dele, na verdade, já deveria ser o suficiente para nós nos satisfazermos diante das dificuldades da vida. É descansar, é relaxar. Foi o John Blanchard quem disse: se adorássemos como devemos, não nos preocuparíamos como fazê-lo. O problema é que ao invés de adorar, nós nos preocupamos. E se a gente adorasse mais, se a gente descansasse mais, o Deus que é o Deus que faz, e que é o Deus que está, e nós iríamos vê-lo agindo de uma forma mais intensa. Deus está com a sua igreja, Ele garante a vitória. Deus está com Atos de Cristo e Ele está fazendo uma grande coisa. Vocês não estão vendo? Pois abram seus olhos espirituais, porque Deus já está fazendo. Isso que você colocou no chat aí, Deus já está operando. Ele já está intervindo. Ele já está liberando. Ele já está levando sobre você palavra de vitória em nome de Jesus. Deus é, Deus está. Terceiro e último lugar, Deus faz. Eu vou repetir, Deus faz. Sim, Ele não apenas é e está, Ele faz. Ele faz o sobrenatural, Ele faz com que o morto venha a viver, Ele faz com que o cego recupere a vista, Ele faz com que o surdo possa ouvir, Ele faz com que o mudo venha a falar, Ele faz com que o paralítico se levante e ande. Ele faz o sobrenatural. Nada é impossível para Deus. O Deus que é, o Deus que está, é o Deus que faz. O que é que você crê que Ele já está fazendo? Ele já está liberando cura sobre esse Covid. Ele já está indo na UTI e operando milagre. Você tem familiar, você tem amigo? Então una-se a mim agora em oração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é o Senhor quem está, é o Senhor quem faz. Então agora vai naquela UTI e opera agora milagre em nome de Jesus. Eu sinto no meu coração que há pessoas que estão enfrentando grande aflição por causa de amigos, familiares que estão nessa UTI. Nós te pedimos agora, faz o sobrenatural,
Opera, levanta, restaura, traz o fôlego de vida nessa UTI, em nome de Jesus. Aleluia. O Deus que é o Deus que está. E lembre-se, Ele é o Deus que faz. Deus não só é. Ele não só está presente. Ele faz, opera, trabalha, intervém, age. Creia nisso. Deus está levantando na igreja Atos de Cristo. Cristãos, uma família, filhos e filhas espirituais que buscam viver os propósitos de Deus para a sua vida. Dentro dos dons de governo, entendendo qual é a sua missão, alcançando fortaleza para Cristo, saqueando o inferno, povão dos céus e levando uma expansão planejada, gradativa, dando passos concretos de crescimento. 9 anos é um tempo de você refletir sobre onde andamos, onde estamos e aonde queremos chegar. E você, tem pensado nisso? Qual o seu protagonismo ao longo dessa história? E o que você tem feito na história da Igreja Atos de Cristo? Nós precisamos hoje começar a pensar nos próximos 365 dias e nos próximos 10 anos. Nós precisamos pensar rumo aos 10 e aos 20 anos de história, aonde nós desejamos, quais os sonhos de Deus que ainda não foram realizados e como nós podemos então expandir. Eu creio que Deus está fazendo coisas espantosas através do Espírito Santo e através de você, através da sua vida. Veja o que Deus já fez nessa igreja através do protagonismo desse lindo pastor, que é o pastor Atler. Sua esposa, que decidiu, se rendeu ao chamado e serve com tanta excelência a essa linda família. Gente, como é lindo quando eu estou com vocês, como eu já estive esse ano presencialmente e vi a expansão, o crescimento, a excelência nos detalhes. Louvado seja Deus por isso. Mas eu creio que Deus tem muito mais. O Salmo 46, lá no verso 9, diz: Ele faz. Eu vou repetir. Ele faz. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros de fogo. Diante de Senaqueribe, Ezequias não sabia o que fazer. Então o salmista liberou essa palavra. Que o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, o Deus que está com você, o Senhor dos Exércitos está contigo, é o mesmo Deus que faz. Ele faz cessar a guerra, ele faz cessar a Covid, ele faz cessar a crise e a pandemia, ele vai trazer os cultos presenciais novamente, ele vai restituir, ele vai operar um milagre financeiro na sua vida. Ele vai liberar sobre você bênçãos sem medidas. Ele é aquele que faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros de fogo. Sejam quais forem os inimigos, seja qual for o exército, vem Senaqueribe, porque maior é aquele que está em mim do que o que está contigo. É assim que nós devemos nos posicionar. Lembra de Davi, quando olhou para o gigante? Quando aquele gigante o praguejou, dizendo: acaso sou eu um cachorro para você, moleque, vir contra mim com essas pedrinhas e um pedaço de pau? Davi olhou para ele e disse: incircunciso filisteu, você vem contra mim com arco, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Nós vamos entender aonde está o nosso Deus. Nós precisamos entender o que o nosso Deus está pronto para fazer. O nosso Deus, ele é refúgio, ele é fortaleza. Está cansado? Corre para ele. Ele vai te restaurar. Você não sabe o que fazer? Chama ele, porque ele está contigo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Se você não sabe como você deve dar esses passos, convida-o. Porque o Senhor dos Exércitos, ele faz, ele quebra arco, ele queima carro. Ele opera o sobrenatural. Você está pronto para essa guerra? Você está pronto para a guerra chamada vida, porque Ele está colocando agora a sua armadura em você. Ele está colocando você agora na linha de frente para um grande combate. Pastor Atla, em nome de Jesus, receba agora a armadura de Deus para os próximos desafios que virão sobre a sua vida. Pastor Elaine Cris, creia no sobrenatural. O Senhor vai mover as finanças dessa igreja para que ela seja um celeiro e continue abençoando a outras igrejas, que ela seja próspera, frutífera e venha se expandir e fazer extensões e plantar igrejas filhas em nome de Jesus. Líderes da Atos de Cristo, receba essa palavra profética de multiplicação de células.
de um grande avivamento que vai acontecer nesse lugar. Eu profetizo agora sobre a Igreja Atos de Cristo um mover sobrenatural, experiências no Espírito, mesmo diante da pandemia, mesmo diante das lutas, você vai desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Eu profetizo isso em nome de Jesus. E lembre-se, quando Deus faz, ninguém pode impedir. Jó 42, mesmo diante de todas as circunstâncias, todas as lutas, todas as perdas, o Senhor operou e ainda deu muito mais. Esse é o nosso Deus, o Deus da restituição. Foi o C.T. Studd quem disse: Deus não procura pessoas que se contentam com o possível, mas que agarram o impossível. Se Deus é, e de fato Ele é, se Deus está, e de fato Ele está, se Deus faz, e de fato Ele faz, então por que você está dizendo para Deus os seus problemas? Que tal você fazer o oposto? Dizer para os seus problemas quem é Deus, onde está Deus e o que Ele faz na sua vida. Deus não procura pessoas que ficam se lamentando, se vitimizando, terceirizando responsabilidade, que param diante das possibilidades. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que intervém, que age, que opera. É o Deus que quando chega, assim como com Gideão, mesmo com apenas 300 homens, vence 135 mil midianitas. Não importa qual é o exército, não importa qual é a luta, não importa qual é a pandemia, não importa quais são as dificuldades que você está passando. Uma coisa é certa, o nosso Deus que é o Deus que está, é o Deus que faz. Igreja Atos de Cristo, lembre-se, hoje é dia de subir mais um patamar, mais um degrau para viver o sobrenatural de Deus para a sua história. Eu creio que o Senhor já está movendo, Deus já está operando. Eu creio que diante das curvas fechadas que as estradas da vida trazem para nós, nós temos um Deus que é. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Eu creio que o nosso Deus, Ele não apenas é, como Ele também está. Lembre-se, Ele está conosco. Ele está conosco como um Deus Senhor dos exércitos. E Ele é o Deus que faz, quebrando o arco, destruindo o carro, operando milagres, fazendo aquilo que é necessário para que o nome dele seja glorificado. Hoje Deus te convida a lutar, a luta que a história tem reservada para você. E você é convocado para ser um guerreiro, um protagonista, um agente de transformação na sociedade, na família Atos de Cristo, fazendo a diferença aonde você estiver. Você está pronto para continuar essa história? Então, diante das dificuldades da vida, receba essa palavra de triunfo. Assim como Ezequias triunfou diante de Senaqueribe, e esse salmo vem como uma palavra de vitória, receba o Deus que é, o Deus que está, o Deus que faz. Oremos. Senhor, são 9 anos de história que a Igreja Atos de Cristo tem desfrutado. E eu sou testemunha do crescimento, da expansão, da excelência, da beleza que tem sido esse ministério em Fortaleza, no estado do Ceará. Obrigado, Senhor, pela coragem, pela liderança, pelo protagonismo dos seus pastores, Atler e Elaine Cris. Te pedimos, ó Deus, que a tua unção seja renovada, que o Senhor os fortaleça. E estes que estão nos acompanhando online, através do chat, através dessa transmissão do YouTube, eu te peço em nome de Jesus que todos eles sejam abençoados. O Senhor que é, o Senhor que está, é o Senhor quem faz. Eu libero agora essa palavra profética e abençoadora para a Igreja Atos de Cristo e para todos que online se conectam e são abençoados por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Igreja Atos de Cristo. São 9 anos de história e que venham muito mais. Beijo, pastor Atler. Te amo, você é lindo. Pastor Elaine Cris, em breve estou aí, hein? Para dar mais um arroxo grande em vocês. Família linda e preciosa. Atos de Cristo. Deus abençoe vocês.